Fala, nação rubro-negra! Hoje o papo é sério, porque o que aconteceu na última madrugada deixou o torcedor do Mengão completamente indignado. O Flamengo mais uma vez foi alvo de uma decisão absurda da arbitragem, e o clima nos bastidores ficou pesado. De Arrascaeta não escondeu a revolta, e nas redes sociais soltou o verbo depois que o áudio do VAR no jogo contra o Botafogo veio à tona. O lance do Luiz Araújo foi escandaloso, um pênalti claríssimo que o árbitro e o pessoal do vídeo simplesmente ignoraram. A bola sobrou na área, o atacante rubro-negro dominou, tocou primeiro nela, e logo depois veio o pisão do defensor do Botafogo. E o que o VAR fez? Ficou ali, tentando arrumar justificativa para não marcar a penalidade. É impressionante como precisam se esforçar para não dar pênalti a favor do Flamengo. Enquanto o torcedor via a imagem clara, os caras estavam debatendo se o contato foi leve, se teve impacto, se o jogador ainda teria chance de continuar a jogada. Gente, foi dentro da área, teve pisão, o jogador caiu. Não tem discussão. É pênalti. E o pior é ouvir o árbitro de campo dizendo contato normal de jogo. Normal? Desde quando um pisão dentro da área é normal? É revoltante ver o Flamengo ser tratado assim, rodada após rodada, com lances claros sendo ignorados e sempre a mesma desculpa esfarrapada. Parece que a arbitragem tem medo de tomar decisões que favoreçam o Flamengo, como se fosse um pecado marcar um pênalti para o rubro-negro. E olha, o que deixa o torcedor ainda mais inconformado é a passividade dos jogadores dentro de campo. Falta aquele sangue nos olhos, aquela pressão sobre o árbitro que outros times fazem o tempo todo. É só ver o Palmeiras, por exemplo. Qualquer lateral duvidoso, o time inteiro vai para cima do juiz, pressiona, grita, e muitas vezes acaba levando vantagem. O Flamengo, não. O Flamengo parece que ainda quer resolver tudo na bola, e a verdade é que, no futebol brasileiro, isso não funciona. O árbitro precisa sentir que o time está vivo, que está indignado. O Luiz Araújo caiu, ninguém cercou o árbitro, ninguém reclamou com veemência, e a jogada simplesmente passou. Isso não pode acontecer. Quando o áudio foi divulgado oficialmente, a indignação tomou conta da torcida. De Arrascaeta escreveu algo que resume bem o momento, que fase vive o futebol brasileiro. Os jogadores deixaram de ser protagonistas. E ele tem razão. Hoje em dia, o protagonista não é mais o craque que decide o jogo, é o árbitro e o VAR, que resolvem quando um lance vale ou não vale, quando é falta ou quando não é nada. O futebol está sendo engolido por interpretações subjetivas e decisões incoerentes. E o pior é que a gente vê o mesmo tipo de lance sendo marcado de forma completamente diferente em outros jogos. Basta comparar. Se um lance desses acontece em uma partida do Palmeiras ou do Bragantino, o pênalti seria marcado sem hesitação. Mas quando é o Flamengo, vira esse circo. E não é a primeira vez. A sensação é de que, para o Mengão vencer o Campeonato Brasileiro, vai precisar jogar contra tudo e contra todos. Contra a arbitragem, contra a desorganização, contra o VAR e até contra as próprias falhas internas. Vai ter que lutar até a última rodada, sem depender de ninguém. E o torcedor sabe que o Flamengo tem time para isso. É elenco forte, técnico, e que pode bater de frente com qualquer adversário. Mas falta aquele algo a mais, aquela entrega de quem quer ser campeão custe o que custar. Não dá mais para aceitar ser prejudicado e sair de campo de cabeça baixa. É preciso jogar com garra, com raiva, com vontade de mostrar que o Flamengo é grande demais para ser derrubado por erros de apito. Falando em Campeonato Brasileiro, a rodada foi movimentada. O Palmeiras atropelou o Bragantino no Allianz Parque, uma virada com goleada e tudo. O detalhe curioso é que, no primeiro tempo, o Bragantino vencia por 1-0 e mesmo assim o árbitro deu 9 minutos de acréscimo. 9 minutos! Coincidência ou não, o Palmeiras virou o jogo e agora lidera a tabela com 61 pontos. O Flamengo aparece em segundo, com 58, e ainda está na briga direta pelo título. Logo atrás vem o Atlético Mineiro, com 53, e o Mirassol, que surpreende e ocupa a quarta colocação com 49 pontos depois de vencer o Internacional. A disputa está acirrada, e o Flamengo não pode mais vacilar.
A torcida rubro-negra continua acreditando, mesmo com todos esses obstáculos. O sentimento é de revolta, sim, mas também de união. Cada injustiça parece servir de combustível para fortalecer a paixão. E o próximo desafio já está batendo a porta. Domingo tem jogão no Maracanã, Flamengo e Palmeiras, uma partida que pode mudar completamente o rumo da tabela. O torcedor quer ver o time entrar em campo com outra postura, com fome de vitória. Nos bastidores, a diretoria também se movimenta. A Conmebol finalmente se reuniu com os semifinalistas da Libertadores e deu a resposta definitiva sobre a final. O Flamengo, o Palmeiras, a LDU e o Racing participaram da reunião, que aconteceu na sede da entidade, no Paraguai. O BAP representou o Mengão e ouviu da boca dos dirigentes da Conmebol que a decisão da Libertadores vai mesmo ser mantida em Lima, no Peru. Apesar dos rumores de mudança por causa da situação política no país, o governo peruano garantiu segurança total para o evento, e a entidade bateu o martelo, a final está confirmada na capital peruana. A informação deixou o Flamengo em alerta, porque, mesmo com a promessa de segurança, a logística ainda preocupa. A comissão técnica já começa a montar a programação de viagem e treinos para que o time chegue em boas condições. E, enquanto isso, o foco imediato está no duelo de domingo contra o Palmeiras. O Flamengo treina forte, ajustando o time e tentando corrigir os erros que vêm custando pontos preciosos. Só que o torcedor anda impaciente. Nas redes sociais, choveram reclamações sobre a venda de ingressos para o jogo. Muita gente tentou comprar, enfrentou fila virtual, viu o site travar e ficou sem conseguir garantir seu lugar no Maracanã. Foi um verdadeiro gargalo, com o sistema congestionado de tanta procura. E não é para menos, o estádio deve lotar, a expectativa é de casa cheia, clima de decisão, porque essa partida pode recolocar o Flamengo na cola do líder e reanimar a torcida. O que o torcedor quer ver é um Flamengo intenso, vibrante, brigando por cada bola como se fosse a última. Quer ver o time jogar com alma, com aquela energia que transforma o Maracanã num caldeirão. Porque o que não pode acontecer é entrar em campo apático, esperando que o talento resolva sozinho. Domingo é dia de jogar com o coração e mostrar que o Flamengo está vivo na briga por todos os títulos. O momento pede atitude. O torcedor já entendeu que, se o Flamengo quiser levantar o troféu do Brasileirão, vai precisar lutar contra tudo e contra todos, e essa luta começa dentro do campo, com raça, coragem e sangue nos olhos. O áudio do VAR pode até ter sido mais uma injustiça, mas também pode servir de motivação para o elenco. O Flamengo precisa transformar a indignação em força, o sentimento de revolta em combustível, e entrar no Maracanã como um verdadeiro gigante que não aceita ser derrubado por ninguém. E o clima no ninho do Urubu segue pegando fogo. Depois de toda a polêmica com o VAR, o elenco do Flamengo se reuniu para conversar sobre postura dentro de campo. Fontes internas dizem que o técnico foi direto ao ponto e cobrou mais atitude dos jogadores. Não dá mais para aceitar tanta passividade diante das injustiças. O time precisa ser mais firme, mais intenso, e principalmente mais unido em campo. Todo mundo sabe que talento não falta, mas o que o torcedor quer ver é garra, é indignação, é o grupo todo vibrando a cada jogada. O recado foi claro, o Flamengo precisa jogar com espírito de campeão, porque o Campeonato Brasileiro não perdoa vacilos. O Flamengo tem elenco para brigar em todas as frentes, mas as falhas de concentração em momentos decisivos vêm custando caro. E quando somamos isso às decisões duvidosas da arbitragem, o resultado é esse, pontos que escapam em um clima de frustração geral. O torcedor sente isso, o elenco sente, e a cobrança aumenta a cada rodada. Por isso, a partida contra o Palmeiras virou uma espécie de divisor de águas. É o jogo que pode reacender de vez a confiança do time e mostrar que o Mengão está disposto a tudo para conquistar o título. Nos treinos, o ambiente foi de intensidade total. Os jogadores trabalharam finalização, marcação sob pressão e transição rápida, que é uma das marcas registradas do Flamengo quando está em seu melhor momento. O técnico insistiu em movimentação ofensiva e pediu atenção redobrada nas bolas paradas, já que o Palmeiras é forte nesse tipo de jogada. O time deve ir a campo com força máxima, e o Maracanã promete virar um caldeirão.
A expectativa é de mais de 60 mil torcedores empurrando o Mengão do início ao fim. E se dentro de campo o foco é o Palmeiras, fora dele a diretoria segue de olho na Libertadores. A decisão de manter a final em Lima não agradou a todos, mas o clube entendeu que brigar com a Conmebol agora seria perda de tempo. O objetivo é concentrar forças no campo, deixar as polêmicas de lado e preparar o elenco da melhor forma possível. A comissão técnica montou um plano de logística detalhado, prevendo viagem antecipada para o Peru, treinos adaptados e todo o suporte para evitar desgaste físico. A ideia é chegar na final com o elenco inteiro em boas condições, sem perder ritmo e com o foco ajustado. Mesmo assim, há um sentimento de desconfiança. Muitos torcedores temem que, com a sede mantida em Lima, possam surgir novos imprevistos, principalmente por causa do clima político tenso no país. Mas a Conmebol garantiu que o governo local assegurou toda a estrutura necessária. O Flamengo confia, mas mantém o pé no chão. A prioridade agora é vencer o Palmeiras e seguir vivo na briga pelo Brasileirão, sem deixar que nada externo atrapalhe o desempenho dentro de campo. Enquanto isso, a repercussão do áudio do VAR ainda ecoa entre os jogadores e nas arquibancadas. O tema continua dominando as conversas nas redes sociais. Torcedores de outros clubes tentam minimizar, dizendo que o Flamengo está exagerando, mas basta ver o lance para entender que não é questão de opinião. Foi pênalti, e ponto final. A arbitragem brasileira vive uma crise de credibilidade, e o caso do Flamengo é só mais um capítulo dessa novela sem fim. O que se espera é que, ao menos, esse episódio sirva de alerta para a Confederação Brasileira de Futebol, porque o torcedor está cansado de ver campeonatos sendo decididos por erro de apito. O curioso é que, apesar de toda essa turbulência, o Flamengo ainda está muito vivo na competição. São só 3 pontos de diferença para o líder, e ainda restam várias rodadas. O que falta é constância. Quando o Flamengo joga com vontade, dificilmente alguém segura. O problema é que em alguns jogos o time parece desligado, e isso é o que o técnico mais tem tentado corrigir. O elenco é experiente, acostumado a decisões, mas precisa entender que cada partida vale ouro. Cada ponto perdido pode fazer falta lá na frente. Nos bastidores, a diretoria também trabalha em silêncio. A ordem é blindar o elenco, evitar polêmicas públicas e manter o foco total no campo. Não é hora de desviar a atenção. O momento é de união. O torcedor quer ver o time guerreando, e o time precisa sentir essa energia da arquibancada. O Maracanã vai pulsar, e isso pode ser determinante. Flamengo e Palmeiras têm travado duelos intensos nos últimos anos, e mais uma vez esse confronto promete ser decisivo. É clássico moderno, duelo de gigantes, e os jogadores sabem que não dá para entrar em campo em ritmo morno. Durante a semana, alguns atletas conversaram com a imprensa e deixaram claro que estão cientes da responsabilidade. Um deles disse que é hora de transformar a raiva em motivação, e essa frase resume bem o sentimento dentro do elenco. O Flamengo tem que usar tudo isso como combustível. Cada injustiça, cada erro de arbitragem, cada crítica externa tem que servir de força. É assim que os campeões se formam, sob pressão, quando todos duvidam. E é por isso que o jogo de domingo ganhou ares de final. O Flamengo precisa mostrar personalidade, entrar com intensidade máxima, pressionar desde o primeiro minuto e não dar espaço. O Palmeiras vem em boa fase, mas também tem suas fragilidades, principalmente quando é sufocado. O Flamengo precisa se impor, dominar as ações e mostrar o peso da camisa. Não é apenas mais uma rodada. É o tipo de jogo que define quem está pronto para ser campeão. Nos corredores do clube, a confiança é grande. A comissão técnica acredita que o time vai responder bem e que o Maracanã fará a diferença. A torcida, mesmo revoltada com as últimas arbitragens, promete apoiar do início ao fim. A energia da nação pode empurrar o time para uma vitória que reacenda a chama da disputa pelo título. O elenco sabe que esse é o momento de dar a resposta dentro de campo. Não adianta mais reclamar ou se lamentar. Agora é agir, é jogar, é vencer. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada.
Minas Gerais parece estar prestes a viver um dos maiores escândalos do futebol nacional. Nos bastidores do Cruzeiro, fala-se em verdadeira traição que estaria agitando torcedores e dirigentes. O nome que virou centro das atenções é Caio Jorge, jovem craque que vinha sendo tratado como peça-chave do time celeste. Segundo fontes não oficiais, o jogador não apenas manifestou insatisfação com a diretoria, como teria feito pressão explícita para deixar a toca da raposa. A tensão se acumulou nos últimos meses, e agora o que era apenas boato ganha contornos quase confirmados. Caio Jorge estaria de malas prontas para o Flamengo. O rumor tomou força depois de movimentações discretas que teriam sido percebidas por olheiros e repórteres de Minas. Entre conversas de bastidores e contatos informais, comenta-se que o atacante teria sinalizado ao clube carioca seu desejo de vestir o manto rubro-negro, despertando não apenas interesse, mas também um clima de expectativa entre os torcedores do Flamengo. Do outro lado, os cruzeirenses não escondem a frustração. Para muitos, a saída de Caio Jorge seria mais do que uma simples negociação, seria um golpe inesperado, quase uma traição dentro de casa. Nas redes sociais, torcedores dividem opiniões e a polêmica ganha intensidade. Alguns criticam a postura do jogador, apontando que a pressão por transferência é desrespeitosa com a história e a torcida do Cruzeiro. Outros defendem Caio Jorge, lembrando que o futebol é também uma carreira e que oportunidades de crescimento são raras e precisam ser aproveitadas. Enquanto isso, o Flamengo acompanha a situação com atenção redobrada, ansioso para transformar o rumor em realidade e reforçar seu ataque com um talento promissor. O clima de suspense, como em filmes de bastidores do futebol europeu, mantém todos os olhares voltados para Minas e para o Rio. A torcida celeste se prepara para lidar com a possibilidade de perder uma joia em meio a críticas e questionamentos sobre o planejamento do clube. Já o Flamengo se vê diante de uma chance de ouro, que poderia elevar ainda mais o nível do time e trazer um impacto imediato dentro e fora de campo. Entre rumores, negociações e declarações veladas, o que parecia ser apenas mais uma transferência de jogador promete se transformar em um verdadeiro episódio de novela esportiva. E enquanto os torcedores esperam ansiosos, Caio Jorge continua no centro do furacão, com seu futuro cercado de mistério e especulação. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!